Já sente aí? Amados, tô meio assim ainda, né? Mas eu tô ficando bom. Eu acho que tá melhorando, não sei. De vez em quando não estranha não, tá? Se dá uma tossidinha aí. Use máscara mesmo. Muito bem, nós vamos fazer uma reflexão. Abra no livro de Joel, no capítulo 2. Capítulo 2. Nós vamos fazer uma reflexão bem rápida. Mas eu acredito que essa palavra tem uma profundidade e uma importância tanto quanto as outras que são ministradas aqui, porque é a palavra de Deus, amém? Agora, uma das coisas que a gente vai falar, e se eu fosse colocar um tema para esta palavra, nós vamos falar sobre as últimas coisas, ou os últimos dias, e como Deus vai nos encontrar nos últimos dias. Nós vamos conversar um pouco sobre Apocalipse e fim dos tempos, amém, irmãos? Há muita informação correndo por aí, muitas dúvidas. Acho que dá para baixar o meu, que está dando um sapotico. Eu acho que há muitas dúvidas. E, por exemplo, assim, ó, quem tem certeza quando Jesus volta aí? Levanta a mão, bem rapidão assim. Quando Jesus volta? Ah, pegadinha aí, pastor. Muito bem, ainda bem, ninguém tem certeza. Se tivesse certeza, você ia ser considerado um falso profeta. Porque a Bíblia diz que alguns se levantariam dizendo: olha, é tal dia, é não sei o quê. E a própria palavra repele. Bom, o primeiro texto que a gente vai ler está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Vamos ler, obrigado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visão, e também sobre os servos e sobre servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor o chamar. Muito bem. Não é o foco principal do nosso texto. Você marca aí, mas abra lá agora em Timóteo, capítulo 3. Uma carta que o apóstolo Paulo está escrevendo para um jovem pastor, Timóteo. Bom, nesse primeiro texto que nós lemos, pula lá no capítulo 3 e marca aí também, para você refletir um pouco. E a gente vai refletir um pouco, falar um pouco sobre ele. Bom, nós lemos o livro de Joel, e Joel ele é um livro profético também, que ele vai falar sobre os últimos dias. E uma das características dos últimos dias, amados, seria uma das características é o grande desejo e um grande derramar de Deus sobre as pessoas, sobre toda a carne. Então, eu falei ali, 2 Timóteo capítulo 3, tá? Eu falei primeiro? É 2 Timóteo capítulo 3. Então a Bíblia diz assim, que nos últimos dias, então a presença de Deus seria extremamente tangível, tocável, percebível pelas pessoas. Agora, outros textos também vão dizer aí em 2 Timóteo, ele vai dizer assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em outras traduções vai dizer tempos terríveis, outros tempos difíceis. Então nós vamos ter um paralelo quando se aproxima a volta de Jesus. E é um paralelo extremo. Vamos colocar esquerda e direita. Um para a esquerda e para a direita. Um é muito derramar de Deus, amém, mano? A presença do Espírito Santo.
de maneira que aqueles que estão idosos já voltam a sonhar, a projetar. Os jovens profetizariam. A presença de Deus seria muito real para aqueles que decidissem. A Bíblia vai dizer que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Há uma presença de Deus no fim dos tempos, amém, amados? Você vai experimentar isso? Já está experimentando, amém? Nós queremos, e nós queremos muito mais. Só que a Bíblia vai dizer que no outro extremo vai ter outras coisas acontecendo de forma simultânea. E ele vai dizer assim, olha, tempos difíceis. Então vai ser um tempo de muita presença, ok, mas vai ser um tempo muito difícil. Por quê, pastor? Porque Satanás vai estar solta, porque o anticristo vai estar solta. E uma coisa sobre o anticristo que a gente precisa entender como cristãos e que lê a Bíblia: o anticristo, muito mais do que uma pessoa, e é claro que ele vai se manifestar como uma pessoa, personificado numa pessoa específica, mas ele é uma ideia, anticristo. Ou seja, nós temos os terroristas, ou seja, que se opõem a Cristo. Então toda ideia que se opõe a Cristo, ela faz parte da equipe do anticristo. Está entendendo? Então ela começa com uma ideia, uma filosofia, um conceito, e aí ele vai formando um pacote, até chegar um momento que vai ter um representante específico dessa ideia, que é uma pessoa, um líder mundial, o anticristo, que vai combater de forma expressiva, de forma clara. Mas o espírito do anticristo já está na terra. Alguém consegue perceber? Ele já está na terra, ele já está em Juara, ele já está na IBM, ele já está às vezes na nossa casa. Porque o espírito do anticristo, ele é uma ideia que se opõe a Cristo. Então todos aqueles que se opõem a Cristo fazem parte do espírito do anticristo. Anticristo, o que combate a Cristo, o que vai no caminho oposto de Cristo. E aí o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, falando assim: olha, os últimos dias vai ser difíceis, vai ser complicado, prepare-se. Por quê? Porque justamente esse espírito, ele vai estar no meio da igreja, ele vai estar na sociedade, ele vai estar em todo lugar, no meio de comunicação, ele está em todo lugar. Só que os verdadeiros cristãos vão poder escolher. A profecia de Joel fala assim: bom, eu quero fazer parte daqueles que vão receber o Espírito Santo, que vão receber o poder do alto, que vão ser a voz profética da minha geração. Eu vou ser aquele que vai profetizar enquanto o pessoal está vendo o caos. Eu vou ser a porção que Joel cita. Eu vou participar do derramar do Espírito e não fazer parte do anticristo. Amém, irmãos? Só que aí essa ideia parece meio óbvia, porque ninguém quer fazer parte do anticristo. Mas o problema é que essa ideia é tão sutil, e da mesma forma que muita gente acha que da noite para o dia vai vir uma grande ordem dizendo: olha, a partir de hoje é assim, quem amar Cristo, adorar Cristo, vai morrer. Então todos acham que o anticristo ele vai surgir assim, da noite para o dia. Não, ele está sendo construído, ele está sendo trabalhado, porque ele vai ter seguidores, vai ter líderes aliançados com eles, líderes mundiais. Então qual que é o problema, qual que é o cuidado, e o que Deus está chamando a atenção nessa manhã? Cuidado para que nós não possamos já estar nos recrutando e participando dessa equipe do grande exército do anticristo. Porque o dia que ele se manifestar, literalmente, ele só vai chamar os seus. Porque ele sozinho não faz verão. E aí esse perfil, a Bíblia diz assim: olha, por que os dias serão trabalhosos? Por que Paulo está falando que os dias serão difíceis? Ou muito difíceis, né? Versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmo. Ou nessa tradução, porque as pessoas só amarão a si mesmas e o dinheiro. Antes de chegar na parte do dinheiro,
Quando, amados, eu me porto, eu começo a cultivar este comportamento e eu preciso analisar: será que eu não tenho sido aquele que ama a mim mesmo, somente a mim mesmo, ou egoísta? Porque, amados, a gente, para identificar um perfil assim não é difícil. Muitas vezes eu me coloquei nessa posição de que o que importava era a minha ideia, o que importava era a minha opinião. Mas porque eu. E Deus está falando assim: olha, serão difíceis porque haverá homens amantes de si mesmos, ou egoístas, só pensarão em si. Nós poderíamos ser muito mais felizes se nós pensássemos ou aceitássemos a ideia de que tem outras pessoas que têm ideias tão boa ou até melhor que as nossas. Mas às vezes a gente fecha tanto a mente e a gente começa a ter uma postura que Deus dificilmente vai agir, que não é ouvir a opinião de ninguém. Ninguém presta, ninguém serve, o que vale é o que eu penso. Esposa não aceita a opinião do marido, o marido não aceita a opinião da esposa, o filho não aceita dos pais, e aí automaticamente isso vem para a igreja. Não, o pastor pode até pensar assim, eu não penso assim. O pastor, tem muitos pastores que estão sucumbindo porque não querem ouvir a opinião nem dos membros, nem do que o próprio pastor dele fala, e principalmente o que a palavra diz. Então, nesses últimos dias, eu preciso me avaliar: será que eu não estou fazendo parte dessa ideia, dessa filosofia de ser amante de si mesmo? A Bíblia vai dizer, ali na parte B, ele vai falar assim, ó: as pessoas que só amarão a si mesmo e ao dinheiro, em outras traduções vai dizer assim, que são avarentos. Amados, às vezes, se eu perguntar para você que fala assim, ó: você ama mais o dinheiro do que as pessoas? Eu acredito, eu acho difícil você responder falando: não, pessoas são mais importantes que dinheiro. Mas o problema, amados, nem sempre é amar mais o dinheiro. O problema é amar o dinheiro. Porque a gente comete as maiores loucuras por amor. A gente ama algo e a gente ama aquilo e a gente faz algo por aquilo. Então ele se torna o fator motivador. Se eu tenho dinheiro, eu estou alegre. Se eu não tenho, eu estou na bad. Se as coisas dão certo financeiramente, beleza, Deus é bom. Se não dá, não sei não, hein. Então o amor ao dinheiro, ele se torna um problema. Ele se torna um problema, porque por amor ao dinheiro, eu deixo de curtir, viver. Pai, vamos no parque, vamos tomar um sorvete. É de graça? Não, vai gastar combustível. A gente vai ter que gastar o sorvete. Tem os filhos. Não tem como ir não. Prefere deixar o dinheiro guardado lá e não ter um momento em família. Eu não estou dizendo que você vai viver só de fazer as vontades do filho, amém, mano? Porque a criança, ela toma sorvete de manhã, ela quer meio-dia, quer 3 da tarde, 5 da tarde e 10 da noite, né? Tem que usar o equilíbrio. Mas a gente não pode amar o dinheiro a ponto de se privar. E eu vou jogar aqui para os maridões. Qual foi a última vez que você falou: amor, vamos jantar fora hoje? Vamos pegar aqui e gastar R$100. Vamos lá no Netinho. E eu falo bem direto aqui, amados, ó: você, maridão dessa casa, trabalhador, né? Você que nunca levou a sua família lá no Netinho, que é o melhor lugar aqui, né? Você nunca levou o seu filho lá, você nunca levou a sua família lá, você é avarento. Ai, pastor, você não sabe a realidade financeira. Você já gastou muito mais com outras coisas, com bobeira. Quer que Deus revela? Quer que Deus puxe o extrato? Você está entendendo, mas às vezes a gente é avarento. A gente se apega ao dinheiro e se esquece que não vai levar nada daqui. Pastor, então eu tenho que gastar tudo? Não, tem que usufruir daquilo que Deus lhe deu. Você trabalha tanto, então usufrui em nome de Jesus, amém? Senão para de trabalhar. O que justifica você trabalhar? Avarento.
pode mexer em tudo em mim, menos no meu dinheiro. Ah não, agora pisou no meu calo. Por quê? Porque mexeu no meu dinheiro. Avarento, apegado ao dinheiro. Ama o dinheiro. Ama o dinheiro. Aquela igreja é boa, só que fala de dinheiro. Por quê? Eu quero tudo que Deus pode me dar, menos que Ele toque no meu dinheiro. Avarento. A Bíblia diz que ali seguindo vai dizer assim, ó: serão arrogantes e orgulhosos. As pessoas serão arrogantes e orgulhosas. O arrogante, ele tem para si de que só ele é o dono da verdade. Ele anda muito junto com o orgulhoso ou o soberbo. É uma equipe que andam juntos. Ele nunca está errado. O mundo está errado, ele não. Ah, mas sempre tem uma opiniãozinha assim, ó. Detalhe, faz a vontade dele, não tá bom ainda. Porque ele sempre tem uma opinião. Tipo assim, não, aqui tinha que ter 2 carreiras de lâmpada. Beleza, aí não, mas pensando bem, ele só a motivação dele é estar certo sempre. Então se precisar mexer no que está certo, para ele poder estar certo, ele mexe. Arrogante, soberbo. Ele é orgulhoso. O orgulhoso é o seguinte, mano: jamais alguém pode chamar a atenção dele. E é interessante que isso, eu era muito orgulhoso, eu melhorei bastante. Hoje no máximo que eu fico é bicudão, mas eu escondo da máscara, né? Ah, pastor, um dia, e acontece direto, né? Quando eu encontro meus pastores e tal, e eu conversando, contando meu pastor como se fosse a melhor história do mundo. E ele foi e me deu uma invertida, né? Falei, não, cara, o errado é você. Você tá errado e tal, não sei o quê. E aí isso é mexer com orgulho. É mexer com você. Como que você se sente quando alguém mexe com seu orgulho? Quando alguém diz assim, ó, você está errado. Principalmente pessoas que amam você, que oram por você. Às vezes os pais. Olha, você está errado. Amados, não tem coisa pior aquela pessoa que atrai tanta ruína para a vida dela, que aquela pessoa assim, não. Se é na área mecânica, ele não deixa nem o mecânico mexer, porque é ele que é o bom. Esse mecânico é ruim. Eu é que sou bom. Eu sei. Ele é mecânico. Ela é especialista em bolo, em comida. Parece que é o Google, né? Tem toda a informação do mundo. Tudo ela já... Bate boca com o médico. Bate boca com o médico. Bate boca com o especialista. Faz parte da equipe do anticristo. A Bíblia diz assim, ó: nos últimos dias as pessoas se tornarão presunçosas, soberbas, blasfemas. O que é blasfemas, irmãos? Você desonrar a Deus. Você falar mal de Deus, em outras palavras. Porque o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. E mas eu começo a blasfemar, começo a falar tanta besteira para defender a minha teoria, que eu começo a blasfemar a Deus. Começo a falar o que Deus não é. Quer ver uma blasfema? A Bíblia diz que o servo infiel, Jesus chega nele, o Senhor, né? Chega nele e fala assim: e você? Os outros multiplicaram os talentos, e você, o que você fez? Aí ele falou assim: Senhor, eu sabendo o quão terrível que o Senhor é, eu fui e enterrei meu talento com medo. Ele demonstra uma característica de que ele não conhecia o seu Senhor. Ele blasfemou contra Deus, dizendo que Deus era mau, para justificar um erro dele. Qual que era o erro dele? Não multiplicou. O talento dele ele não multiplicou. E o espírito do anticristo segue. A Bíblia vai dizer assim, olha: desobedientes a pais e mães,
não obedece nada. Ingratos, sabe aquela pessoa ingrata? É agora, é no fim dos tempos, que não agradece nem pela comida que come. O ingrato, ele está com o prato cheio e fala assim: mas só tem isso para comer. O ingrato, ele está indo de carro, de carona, é apertado aqui, né? Quente aqui, né? Em outras palavras, né? Se tivesse a pé, eu acho que estava melhor, né? O ingrato, ele reclama. Alguém já lidou com alguém ingrato? Você comprou com todo amor, todo carinho, e chega lá e fala assim: para você. Mas desse? Eu não gosto desse. É o ingrato. Alguém gosta? Agora imagina Deus, que deu o seu único filho, que faz tudo por nós, por amor a nós. E às vezes a gente começa a reclamar. Uma hora reclamamos da chuva, reclamamos do sol, reclamamos da casa que moramos, reclamamos, somos ingratos, murmuradores. É um espírito do anticristo dominando corações. Dominando corações. Se opõe, porque Cristo, ele não ensina a ser ingrato, ele ensina a ser grato. A Bíblia vai dizer que, versículo 3, sem afeto natural, ou seja, ele não sente dó, não terão afeição nem perdoarão, não tem dó de ninguém. Houve uma história recentemente, né? Aí tá feio aqui, mano. Eu vi recentemente uma história, acho que foi alguma coisa, acho que foi você que contou aquele dia, né? De um senhor que era muito perverso, né? E não tinha dó, se fosse para matar criança, e antigamente tinha muito isso, né? Pessoas que, ou a gente vê nas guerras principalmente, pessoas que não têm dó. Só que a gente vê no dia a dia também, pessoas que não têm afeto natural. Pessoas que pegam, quando vê um mendigo, vê uma oportunidade para zombar. A gente vai ver pessoas tacando fogo em mendigos, ou agredindo até a morte, por causa de um time de futebol. Não tem um mínimo de... A Bíblia vai dizer que as pessoas não perdoarão. Eu tenho razão. Olha, fulano não perdoa. Mas é difícil demais. Mas o que Cristo falou? Cristo falou para não perdoar? Mas fez mal demais, me machucou, me feriu. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Caluniadores, amados, é assim, ó. Caluniadores é o falar mal, né? É falar assim, de graça. Você viu o culto hoje? Tinha um chá lá. Não gostei do chá. Não gostei do café. Não gostei de não sei do que. Meu Deus, você viu? Fala de mal de graça, de graça. Você viu o louvor? Podia melhorar. Você viu não sei o que? Aí eu tô falando de culto. Mas reclama. Fala mal, né? Não é só reclamar, é fala mal. Você viu fulano? Deixa eu falar, Beltrano. E pejoriza as pessoas. Você já conversou com alguém que ninguém presta para ela? Eu conversando com um empresário, ele falou assim: eu vou mandar minha secretária embora. Ele tinha um monte de funcionário lá. Eu falei assim: por que você vai mandar a quarta funcionária embora? Secretária, né? Já era a quarta secretária. Do pouco tempo que eu conheci ele. Por que você vai mandar essa funcionária embora? Não, porque ela não presta. Porque ela chega atrás, porque ela não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, ela é lenta, ela é burra, ela não sei o quê. Eu é que tenho que fazer lá. Aí o cara poderia estar gerenciando, cuidando de um monte de coisa. Aí você vai na empresa dele, ele está lá na recepção, tendo um monte de funcionário, porque ninguém presta. Aí eu falei assim: mas então você vai contratar outro? Não, aqui nessa cidade, ele falou para ele, nessa cidade não tem ninguém bom. Bom é eu. Só funciona quando eu coloco a mão. Aí quando eu coloco a mão, aí a coisa funciona.
Mas nessa cidade aqui, ó, eu já procurei, não tem gente boa. 40 mil habitantes, só ele é bom. Então ele fala mal de tudo. A hora que está falando... E eu sei que fala mal de mim também, né? Automaticamente, né? Porque quando está comigo, ele só não consegue falar mal de mim. Não, ele conseguiu. Ele já conseguiu também. Ele consegue falar de mim, mal de mim para mim mesmo também. Aí vai dizer assim, ó, não tem autocontrole, né? Não domina mais. O nível está tão de falar mal dos outros. Faz parte. Aí ele vai dizer assim, obstinados. O que é obstinado? É quando você levanta, você é idólatra de uma ideia. O que é idólatra de uma ideia? Por exemplo, uma das orações que eu fazia, e eu ficava bastante preocupado sobre a construção. E engraçado, né? Deus coloca no meu coração o desejo de construir e tal. Só que eu comecei a orar assim, Deus, será que eu não estou obstinado? Será que eu não estou levantando essa ideia como uma idolatria já louco? Tipo assim, já estou obstinado naquilo e não estou ouvindo ninguém, não estou ouvindo opinião, e eu estou tão fixo nisso. Às vezes a gente é assim, amados, obstinado. A gente começa a adorar aquela ideia. A ideia, qual que é a ideia? A minha ideia, não é ou pode ser a ideia de alguém. Obstinado por aquilo. Se eu for obstinado por adorar a Deus, glória a Deus, ninguém tira isso de você. Agora, às vezes o problema é quando eu começo de forma pejorativa. Não, essa é a ideia. Então, se não for desse jeito, a gente não abre a possibilidade de outra forma de ter outras ideias e a coisa funcionar. Orgulhosos. O orgulhoso é o seguinte, ele volta, é bem parecido com aquele que ele se acha, ou quando ele erra, ele não aceita ser repreendido. Ou quando ele erra, ele não aceita a ideia dele ir lá e se redimir, de baixar a bola. Uma pergunta, amados, qual foi a última vez que nós pedimos perdão dentro de casa? Porque assim, ó, um adulto pedir perdão para uma criança ou para um jovem adolescente mexe com orgulho. Às vezes eu tenho que chegar, chamar a Maria e falar, Maria, o meu comportamento ontem com você não foi legal, e eu quero te pedir perdão por isso, você me perdoa? Aí ela, tá. E eu te amo, tá? Tá bom. É mexer com orgulho. Quantas vezes, às vezes aí o Espírito Santo fala assim, ó, não foi legal o seu comportamento. Então às vezes a gente sabe que não foi legal, mas o orgulho é maior, que nos impede de ir lá, pedir perdão e consertar. Maridos, esposos vão acumulando. Vai acumulando um monte de coisa. Qual foi a última vez que você pediu perdão e falou, olha, aquele dia lá, meu comportamento não foi legal? Às vezes você não reconhece, mas alguém fala para você. Minha esposa fala, amor, pelo amor de Deus, você foi fora da casinha com a Sara. Nossa, você foi muito duro com a Sara. Olha, você... E o orgulho, ele tem que ser derrubado. Então os orgulhosos, no fim dos tempos, eles vão predominar. Esse espírito de anticristo, se opondo a Cristo, vai estar dominando os corações. E a pergunta que eu vou ter que fazer é simples. Qual que é o espírito que vai dominar? É o espírito de Deus ou o espírito de anticristo que vai dominar a minha vida? Para a gente fechar, no versículo 4, ele vai dizer: trairão os amigos, serão imprudentes, cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. No versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, dessas afasta-te. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Amados, olha só o que Deus está falando aqui, ó. Pastor, eu estava olhando a lista ali e eu me encaixo. Deus está falando para as pessoas ficar longe de você. Se você insistir, se nós insistirmos nesses comportamentos, Deus está falando, ó, fica longe. Porque assim, ó, serão religiosos apenas na aparência. Então,
aquilo que a gente tem falado, Deus está nos provocando a sair além da aparência. Eu me parecer um cristão, eu me parecer, nossa, como parece, parecer um religioso, é só aparência. Aquilo que a gente tem falado, Deus, a gente engana um monte de gente. Eu posso enganar minha esposa, meu marido, né? A gente vai enganando, filho, todo mundo. Mas Deus a gente não engana. Deus sabe o que a gente faz. E é interessante que a gente se revela quando a gente está só, ou com alguém que está em pecado, alguém que ama uma fofoca. Como que eu sou quando eu estou numa roda de alguém que ama uma fofoca? Eu sou aquele que fala, não. Ouvindo, foi essa semana, a pessoa falou assim, foi uma pessoa lá e foi incitar, né, uma fofoca e tal. Ei, você não... E qual que deve ser a nossa postura, mas o espírito do anticristo falar, já abraçar? Ou eu me posicionar e falar, não, estou fora disso aí. Eu desafio qualquer mulher dessa igreja aqui a contar uma fofoca para minha esposa. A fofoca no sentido assim de falar mal das pessoas. Ei, eu sei que teve gente que ficou chateada com a pastora, por quê? Porque ela não ouve fofoca. E ela tora do 12. Em que sentido? Ela não maltrata ninguém, ela só fala assim, vamos deixar ela ali, né? Vamos deixar ela quieta, vamos orar por ela. É que é o perfil, é isso aí, é porque está acontecendo isso, deve ser por isso. Você já conversou com ela? Vamos ver o que a gente pode fazer a respeito? Mas nesse sentido. E deve ser a postura, a pastora, ela é santa? Não, ela comete seus erros também. Talvez até nessa área também, mas deve ser a nossa postura como cristãos. Nós somos aqueles que amam a Cristo, que estão com Cristo, não que se opõem a Cristo, que vão na contramão, que tem aparência religiosa, mas que não tem eficácia. Ontem eu estava falando com um casal, a gente conversando um pouco sobre conversão e transformação, que Cristo é esse que entra na nossa vida e nos gera transformação. Principalmente sobre vício, mas eu vou falar sobre vício aqui. Pastor, eu tenho um vício. Acredito que boa parte que entrou no Evangelho chegaram com vício, algum tipo de vício. Mas que Cristo esse é fraquinho, que não nos ajuda a nos libertar. Então às vezes nós chegamos com o espírito do anticristo impregnado em nós. Às vezes, amados, eu gostaria que você ficasse em pé para a gente orar. Às vezes nós temos esses comportamentos no passado. Amantes de nós mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, a líderes, a autoridades, ingratos, profanos, sem afeto. Pode ficar, amém, já estou em pé. Irreconciliável. Versículo 3 vai dizer irreconciliável. Sabe alguém que, não adianta, errou comigo é uma vez só. E Deus está falando assim, olha, 70 vezes 7. Porque essa é a mensagem do Cristo. O anticristo errou, já era. Pisou na bola comigo uma vez só. Essa é a informação e a mensagem do anticristo. A Bíblia vai dizer, sem afeto, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A gente precisa pegar uma agenda, amados. E eu gosto muito de um dos grandes líderes que ministram sobre liderança. E ele vai falar assim que você quer saber o futuro de uma pessoa, você olha a agenda diária dela. Às vezes nós dizemos que somos amigos de Deus, mas vamos olhar a nossa agenda diária. Qual foi a última vez que a gente se organizou para ler a palavra? Coloca ali um papel do lado ou uma caneta, riscar. Eu gosto muito de riscar a Bíblia, de riscar. A gente ama mais os deleites. É muito melhor assistir uma Netflix. É muito melhor usufruir das coisas que o mundo pode oferecer. E não tem nada de errado disso. O problema é quando eu amo mais isso do que as coisas de Deus.
quando Deus é depois. O que importa agora é que eu quero... A Bíblia vai dizer assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desta afasta-te. Afasta-te. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar agora. Deus está falando assim: olha, desses comportamentos, dessas atitudes, desse estilo de vida, afasta-se. Talvez Deus está falando assim: olha, está na hora de você ser aquele que vai pedir perdão. Está na hora de você começar a exalar aquilo que Joel falou, que o Espírito desceria, e você, ao invés de falar mal das pessoas, você começar a profetizar. Profetizar é trazer uma mensagem de Deus. Então quando há alguém fora dos princípios, você liberar uma palavra: não, aquela pessoa é uma bênção, aquela pessoa vai melhorar, aquela pessoa vai romper, aquela pessoa vai dar certo. Talvez Deus está te provocando a dizer assim: olha, para desse egoísmo, de pensar que você é a dona da razão, o dono da razão. Você é que manda, você é que está certo sempre. Cogite a possibilidade de você estar errado. Cogite a possibilidade de você pedir perdão, mesmo quando você acha que está certo. Porque o Espírito de Cristo é essa atmosfera. É um ambiente oposto ao que atrai tempos difíceis. Às vezes estamos vivendo tempos difíceis, lutas difíceis. Isso nada pode mudar no mundo, às vezes, mas nós podemos estar vivendo a atmosfera diferente. E quando os tempos estão difíceis, nós estaremos no deleite do Espírito Santo. Nós estaremos em paz interior. Guerras, confusões, contendas, mas dentro de nós há uma convicção de que há um Deus sobre a nossa vida. Então, diante desse louvor, ore ao Senhor e fala: Deus, me afasta do espírito do anticristo, me afasta do estilo de vida, Pai, que se opõe à Tua palavra. Eu quero a partir de hoje fazer uma aliança com o Senhor, para agradar o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, fale com o Senhor.